Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Ótimo! Hoje nós vamos falar na matriz número 12 de redação. O assunto é carta. E vamos aprender um pouco sobre esse gênero textual, que é muito utilizado e é muito antigo também. A carta é um gênero textual escrito, enviada geralmente em um envelope a uma ou mais pessoas, por um remetente a um destinatário, contendo informações e o que ela deseja compartilhar com ela. Existem vários tipos de carta. Cartas comerciais, cartas de recomendação, de demissão, de admissão, formais, pessoais, vários outros. Além de ser possível entregar a carta pessoalmente, também podemos contar com o serviço de entrega que nós temos aqui no Brasil, de entrega de correspondências, que é feito pelos Correios. Em toda a parte do país, os Correios entregam as correspondências e mercadorias que são solicitadas pelos clientes. A carta é um meio de comunicação muito antigo. Para você ter uma ideia, quando o Brasil teve a descoberta para o outro mundo, que as pessoas conheceram nossas terras, foi enviada uma carta ao rei de Portugal. A carta demorou 43 dias para chegar em Portugal, avisando que houve um descobrimento de uma nova terra por parte de Portugal. Então, a carta ela é muito antiga. A carta, para ser escrita, ela obedece uma estrutura. Então, vamos conhecer as partes de uma carta. A primeira parte é o cabeçalho. Para que serve o cabeçalho? É onde você vai escrever o local e a data de onde está partindo a carta, de onde você está escrevendo a carta. Por exemplo, Belo Horizonte, 16 de julho de 2020. É o local e a data de onde você está. A segunda parte de uma carta é a saudação. Você vai fazer, pode ser de forma personalizada, se você for escrever uma carta para uma pessoa familiar, Se você tem uma certa intimidade com a pessoa, você pode usar a saudação que você tem costume de falar com ela. Se você for endereçar uma carta para uma autoridade, aí você já tem que usar uma linguagem mais formal, mais diferente, sem muita intimidade com a pessoa. A terceira parte é o corpo da carta. O que é o corpo da carta? São todos os assuntos que você vai escrever nela. Cada parágrafo é um assunto diferente que você vai estar contando para a pessoa. A quarta parte é a despedida. A despedida ela é feita em tom de cortesia e educação, de uma forma coloquial, se for uma carta pessoal, uma forma mais íntima, mais educada, e um caso formal, se for para uma autoridade, um oficial. Então, nós temos que saber como deveremos escrever para determinadas pessoas. Se é uma pessoa que tem intimidade com você, você escreve de um jeito. Se for uma autoridade, você vai melhorar o seu vocabulário para escrever para essa autoridade. E a última parte da carta é a assinatura. A assinatura é a parte que, quando você termina de escrever, você assina. Por quê? Porque a pessoa vai ver a sua assinatura e vai reconhecer quem é que está escrevendo para ela, ok? O remetente ele escreve uma carta e a coloca dentro de um envelope. Escreve o endereço completo do destinatário na frente central do mesmo. O remetente precisa garantir que o endereço do destinatário inclui o CEP, ou o código postal, que muitas vezes inclui seu endereço de retorno do envelope. CEP significa Código de Endereçamento Postal. As nossas ruas da cidade, no todo o Brasil, são divididas em CEP. Por quê? Os Correios fez essa divisão para ficar melhor a entrega, tanto de correspondências quanto de mercadorias. Em cada rua da cidade é um CEP. E aí não se confunde na hora de entregar. Então fica muito mais fácil para as correspondências e as mercadorias chegarem à casa de destino. Então, quando você leva uma carta no correio, ela recebe um selo postal. O selo postal é colocado aqui, nessa parte superior aqui no cantinho. Esse selo é uma forma de uma tarifa que você compra na hora do correio, se paga pelo serviço para entregar a sua carta à pessoa que você necessita. Então, coloca na frente do envelope, no canto superior direito, e para as grandes quantidades de correspondência não se usa esse selo de papel. A quantidade de correspondência é passada através de uma máquina que os próprios correios têm, dependendo da quantidade, ele só carimba.
Quando é uma carta simples, você recebe o selo para você colar. Você tem que colocar o endereço completo da pessoa, com o nome completo. Se for para fora do país, você vai escrever o país para onde a pessoa, né, onde a pessoa mora, e o CEP de lá, porque lá também vai ter um CEP. No verso do envelope, o remetente vai escrever um endereço completo também dele e o CEP. Porque se caso chega no endereço e não se localiza a pessoa, o que o correio vai fazer? Ele vai fazer o trabalho de devolução. Ele vai devolver essa carta para quem enviou, para ela saber que a pessoa não recebeu. Atrás do envelope, você vai colocar seu nome completo, o endereço completo, como você já sabe, cidade, a sigla do estado e o país, se você estiver mandando de um país diferente de onde o destinatário está, ok? Joia. Juntamente com o CEP. Não deixar de preencher, porque se caso o correio precisar te devolver, ele vai devolver com esse endereço. Os endereços tanto do destinatário quanto do remetente devem estar completos, pois o Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios faz a classificação de cada carta por endereço e código postal e entrega as cartas destinadas àquela região. Quando chega naquela região, a agência do correio responsável por aquela região faz a entrega no local. Nós temos dois tipos de carta, o informal e o formal. Vamos ver o que se trata. A carta informal, ela é também conhecida como carta pessoal. É aquela em que os interlocutores têm um relacionamento que não envolve o mundo dos negócios. Não é de trabalho, é pessoal, é conhecida das pessoas. Nesse sentido, as cartas informais elas são passadas entre amigos e familiares. Você escreve para quem você gosta, para quem é seu amigo, para quem é seu parente que está fora, né, que não está na mesma região que você. Ao contrário das cartas formais, as cartas informais não possuem um padrão específico. Elas dependem do que o emissor deseja transmitir e da capacidade que ele tem de expressar através da escrita. Uma carta de aniversário, antigamente não tinha esses convites de aniversário pronto. A gente escrevia a carta convidando a pessoa. Então, uma carta de aniversário, por exemplo, ela pode ter uma extensão de 2 páginas ou pode ser reduzida a algumas linhas. Depende do convite que você quer fazer. São exemplos de cartas informais. Saudações, você está cumprimentando a pessoa, dando para ela, né, dando os parabéns por alguma coisa que aconteceu. Condolências, quando morre uma pessoa, geralmente a pessoa enviava uma carta, né, falando que sente muito, que deseja que a pessoa se recupere, né, que ela não fique triste. Um convite escrito, que não seja impresso na gráfica, porque é feito com o próprio punho e com a letra dela. Uma carta de Natal, quando você deseja um Feliz Natal às pessoas, porque antigamente não existia o cartão, você tinha que escrever a carta. De parabéns e de amor, que também pode ser chamado de amizades. Às vezes um namorado manda para uma namorada, mas ele pode mandar de um amigo para outro amigo, não tem problema nenhum. As cartas, muitas vezes, hoje em dia, né, além de ter o e-mail que é mais rápido, nós temos também o outro serviço que são os cartões. Então, antigamente você escrevia a carta com mais assunto e ainda desejava um Feliz Natal, um Feliz Aniversário, né? Hoje você manda até um cartão. O que é uma carta formal? As cartas formais, elas são aquelas que são emitidas por um órgão, seja uma empresa, uma organização, um departamento ou um indivíduo ocupando uma posição significativa, um chefe de alguma seção, o dono da empresa. Elas são consideradas cartas formais. Por quê? São aquelas emitidas por indivíduos para serem lidas por uma organização ou empresa. Ele vai mandar uma carta que os outros funcionários também vão receber e vão conhecer a linguagem da empresa. Quais são os exemplos de cartas formais? Uma notificação, uma circular, uma carta comercial, uma carta pedido para uma instituição, por exemplo, gostaria de pedir uma doação, então ela vai fazer um modelo de carta pedido, uma carta oficial, uma carta de candidatura a uma vaga de emprego, candidatura a um posto de serviço, e uma carta de apresentação, onde se apresenta a pessoa para determinada empresa. A carta em si é uma modalidade redacional
de redação, de escrita, livre, pois nela podem aparecer a narração, a descrição e a reflexão. Você pode escrever da forma que você desejar, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa. O que determina a abordagem, a linguagem e os aspectos, se vão ser formais ou não, é o fim para que se destina a carta. Se é para um amigo, você pode usar de um jeito. Se é para uma empresa, você vai usar de outro. A estética da carta também vai variar quanto à finalidade dela. Se o destinatário é um órgão do governo, a carta deve obedecer os padrões formais, que geralmente já são estipulados pela própria empresa, tá? Agora, você vai ler as atividades que estão sendo pedidas aqui e vai responder no seu caderno de acordo com a leitura do texto e o que a gente conversou agora. Uma carta é um gênero textual que tem duas pessoas distintas, o remetente e o destinatário. Você vai dizer para mim, explicar quem é o remetente, quem é que está enviando a carta, quem é o destinatário, quem vai receber a carta. Existem vários tipos de carta, de acordo com a sua finalidade. Cite em seu caderno 3 tipos que você já utilizaram na sua casa. Caso você não tenha utilizado, vocês aí na sua casa não utilizaram, você vai lá no texto e vai tirar 3 exemplos de cartas e vai escrever aqui no seu caderno, ok? Joia, não tem problema. A carta é dividida em partes para ser composta ou escrita. Você vai escrever aqui as partes que compõem a carta: o cabeçalho, a saudação, o corpo da carta, a despedida e a assinatura. As cartas, os endereços do remetente e o destinatário em uma carta devem ser completos. Por que tem necessidade de ser completo? Primeiro, para que o correio possa encontrar a pessoa. Segundo, caso não encontre, ele consiga devolver essa carta para a pessoa certa, para a pessoa que emitiu, que fez a carta. Então, a pessoa vai saber que o destinatário não recebeu, porque ela foi devolvida. Por isso que é necessário que tenha os endereços completos. As cartas informais são chamadas de cartas pessoais. Determine para quem que se escreve uma carta informal. Geralmente, você escreve uma carta informal para os seus amigos e familiares. Para órgãos públicos, autoridade, você já vai escrever uma carta formal. Temos vários exemplos de cartas formais e informais. Cite 2 exemplos onde utilizamos a carta formal e 2 exemplos quando utilizamos a carta informal. Nós sabemos que as cartas elas são utilizadas para que as pessoas possam se comunicar. E a carta ela é muito antiga, né? Eu dei o exemplo para você que desde o descobrimento do Brasil se usava uma carta. Com o passar do tempo, ela foi aprimorada, mas ela não deixou de existir. Ainda nós temos em várias regiões do Brasil pessoas que não têm os aparelhos eletrônicos que nós temos hoje aqui na capital e que ainda utilizam das cartas para que possam dar notícia para sua família, para que possa dar ciência do que está acontecendo com os seus familiares. E aí as pessoas podem o quê? Elas podem se sentir acolhidas porque as pessoas estão mandando notícias para elas. Fique atento aos envelopes. Na frente do envelope, você tem que colocar o nome completo, o endereço também completo, não pode faltar nenhum número. O país você vai colocar se for para fora do país. A carta que você vai enviar, por exemplo, você tem um parente lá na Alemanha, você vai mandar uma carta para a Alemanha, você vai escrever aqui, país, Alemanha. E o CEP de lá. Toda região tem um CEP para ficar mais fácil dos correios localizarem e fazer a entrega. No verso do envelope, você vai ficar bem atento, porque da mesma forma que na frente você precisa do endereço completo do destinatário, no verso do envelope também precisa do endereço completo do remetente. Se caso o correio vai até o endereço do destinatário e alguém fala que a pessoa não mora lá mais, a pessoa já se mudou, não tem esse morador, o que vai acontecer? Essa carta vai ser devolvida para os correios. E o correio não vai ter como entregar para quem escreveu se o endereço do remetente estiver faltando dados. Então, por isso é importante que você coloque todos os dados corretos para que a pessoa possa localizar o remetente e fazer a entrega para ele. Vai ser decepção, porque não vai chegar a carta no destinatário, mas pelo menos a carta não vai ficar solta e perdida,
né, nas agências do Correios. Então, por isso é necessário. Você vai ler o texto com muita atenção, fazer bonitinho e na próxima aula nós fazemos a correção, tá ok? Um grande beijo para você e até a próxima!